E dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a campanha Agosto Lilás e, para isso, recebemos no estúdio a advogada Beatriz Gontijo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente iniciar, para quem não conhece, a campanha, explica para a gente do que ela trata, qual que é o objetivo final dela. Bom, a campanha Agosto Lilás, ela vem de uma tendência, até a gente está muito acostumado mais com o Outubro Rosa, com a questão do Novembro Azul, com o Setembro Amarelo, de tentar conscientizar, de trazer um foco para o problema, para a problemática, em cima de uma cor que é mais fácil das pessoas visualizarem, das pessoas, vamos dizer assim, do senso comum ali visualizar e trazer esse enfoque maior para a problemática. O Agosto Lilás, ele é sobre a violência contra a mulher. Então, assim, como disseram, os vídeos, o número de casos de violência contra a mulher, ele tem sim aumentado. Então, nós temos aí um crescente movimento do poder público de tentar chamar a atenção, não só para as pessoas que sofrem a violência, quanto as pessoas que podem ajudar, E as leis são efetivas para ajudar nesse combate, Quando a gente fala da campanha, muito se fala também da Lei Maria da Penha, não é mesmo? Sim. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei de política criminal. Então, assim, confunde-se muito achando que ela é uma lei que prevê pena, mas não. Ela é uma lei de política criminal. E a lei de política criminal, o que ela significa? Ela significa que ela serve para preparar. Ela é direcionada muito mais para o poder público do que para punir o agressor em si. Por quê? Porque o poder público ele tem que estar preparado para receber essa mulher. Então, tem que ter uma delegacia especializada para receber essa mulher, tem que ter um apoio psicológico especializado para receber essa mulher. Então, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, a gente está voltando os olhos para essa mulher através do poder público, seja por meio das delegacias, seja por meio da educação mesmo. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela tem vários artigos que prevê essa educação, que vem também por meio desse Agosto Lilás. E essa educação, ela é para a população em geral, mas ela também acontece dentro das escolas. Então, assim, política de gênero, explicar o que é violência. Então, hoje em dia, muita gente está um pouco mais familiarizado sobre as formas de violência, mas é importante a gente enfatizar que a violência não é apenas a violência física, dentro da Lei Maria da Penha, a gente tem algumas formas de violência, e aí a gente vai ter a violência física, que é a mais comum, mas a gente também vai ter a violência psicológica, a gente vai ter a violência patrimonial, a gente vai ter a violência sexual. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para poder trazer olhos para essas outras formas de violência e também para quem pode cometer essa violência. E em 2024, completaram-se aí 18 anos, desde a instituição da lei, Quais avanços tivemos desde então e o que ainda pode ser melhorado? Bom, a Lei Maria da Penha, ela está passando por constantes modificações. Então, quando a gente abre lá a lei, a gente vai ver que em 2015 nós tivemos modificações, 2019, 2018. Então, assim, e a última foi em 2023, que trouxe mudanças que também vieram de vários estudos para tentar tornar a lei mais efetiva. Eu até vi que vocês colocaram o videozinho antes falando que houve um aumento de casos. E eu, particularmente, atribuo esse aumento de casos a, primeiro, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Então, esse aumento de casos conhecidos, que é o que a gente vai falar, vem, primeiro, da mulher, ela se empoderar mais, ela se encorajar mais para poder denunciar esses casos. E, segundo, da população saber o que são esses casos, o que é essa violência, Então, muitas vezes, a gente viu, agora na mídia está muito em alta, às vezes estoura um caso ou outro, casos de violência que não eram conhecidas, como, por exemplo, estupro conjugal. Tem muitos casais, principalmente mais antigos, que não sabem que pode ser cometido um estupro dentro de uma vida conjugal. Então, as mulheres, elas achavam que era obrigação delas estar naquele papel,
Então, a partir do momento que elas vejam, que elas olham e veem, opa, isso aqui não é certo, eu não sou obrigada, elas identificam isso como uma violência e aí elas vão denunciar. Então, eu acredito que vieram avanços, como eu disse, né, a última mudança foi de 2023, que trouxe uma mudança muito significativa, que foi a possibilidade de aluguéis. Então, a lei hoje, ela prevê uma possibilidade do juiz, ele arbitrar para essa mulher que, às vezes, ela está ali por uma questão de dependência econômica, dependência patrimonial, ela conseguir que o poder público pague para ela 6 meses de aluguel, de acordo, claro, com a particularidade da história dela. E quem vai pagar isso é o poder público, não é o agressor. O agressor não tem dinheiro, não vai ser ele não vai ser envolvido. Então, é uma mudança significativa que eu acho que veio aí. Mas é claro que essas campanhas, por exemplo, o Agosto Lilás, ele é muito novo, ele é muito atual. Até pouco tempo atrás não se ouvia falar do Agosto Lilás. Então, eu acho que é isso, eu acho que o maior avanço que a gente precisa hoje é de popularizar a educação do que é violência. Então, assim, eu até estava aqui na semana passada falando com a Núbia, no bate-papo, do Papo Cabeça, que muitas vezes o próprio agressor não sabe que ele está cometendo uma violência. Ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido, de popularizar a educação do que é a violência. E como fazer a identificação dessas violências, né, aquelas que a gente não se fala tanto, né, como você bem disse, não está registrada ali nos números, né? Só relembrando os tipos de violência, né, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Sim. Você pode exemplificar mais ou menos o que seria cada uma delas Sim. e como proceder após um ato como esse? Bom, a violência física é a que a gente mais conhece, né? A violência física é o ato da agressão em si. É quando a pessoa realmente chega às vias de fato, né? O que a gente chama. E aí, quando chega na via de fato, geralmente é mais fácil de identificar. Então, geralmente essa mulher ela vai até uma delegacia, delegacias especializadas, né, para mulher. Lá vai ser feito um corpo de delito, vai ser identificada essa lesão. E aí, geralmente, já encaminham ela para o Ministério Público para ser feita uma denúncia contra esse agressor. Então, essa é a forma mais básica de violência, que é o que todo mundo geralmente identifica de uma maneira mais fácil. Porém, nós vamos ter a violência psicológica. Violência psicológica, ela é um pouco mais difícil de acontecer, a famosa tortura psicológica. E ela é difícil de acontecer, de se identificar. E ela é mais difícil por quê? Porque ela é sutil, ela é silenciosa. Geralmente, quando a pessoa ela se encontra ali nesse relacionamento ou nessa violência, que lembrando, não é só entre casais, né? Pode ser entre pessoas que moram no mesmo teto, um pai com uma filha, um irmão com uma irmã. Geralmente, a violência psicológica, ela é uma tortura que ele vai fazendo ali. Ele faz a pessoa acreditar que a outra pessoa é culpada por aquela violência, você está me fazendo agressivo, olha o que você fez eu fazer, ou então tentando minar a autoestima da vítima, você nunca vai encontrar alguém como eu, nenhum homem vai te querer, se você me largar, você não vai conseguir mais ninguém, tentar diminuir a autoestima dessa mulher. Nós temos a questão moral já entra na difamação, acusar aquela mulher de coisas que ela não fez, difamar ela tanto para ela mesma, que aí entra na questão da honra subjetiva, quanto para a vizinhança, né? Falar, ela é prostituta, por exemplo, é um caso. Já a violência patrimonial, ela acontece quando aquele marido, aquela pessoa que tem, de certa forma, um poder econômico maior, ele priva aquela mulher de condições financeiras de se manter. E a lei, ela vai falar que às vezes a gente pensa só naquela mulher que não trabalha, aquela mulher que não tem dinheiro. Mas não, às vezes aquela mulher trabalha, ela ganha o seu sustento, mas o marido retém o dinheiro dela, por exemplo, ou o marido ele vai reter os meios dela de trabalho, se ela precisa do carro para trabalhar, ele vai impedir ela de utilizar aquele carro, se ela tem um escritório, ele vai tirar a chave daquele escritório, então ele vai impedir ela de conseguir meios financeiros mesmo para ela conseguir ter a independência
econômica. Então, a dica é sempre denunciar. Isso. E aí, por último, né, só finalizando, que é a violência sexual, ela acontece quando aquela pessoa força a mulher a ter relação sexual ou presenciar relação sexual, ou uma coisa muito importante também que muita gente esquece, forçar ela a não utilizar contraceptivo. Que às vezes ela até quer o sexo, mas ela não quer engravidar. E ele impede ela de usar o método contraceptivo. Excelente, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você.